Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gabriel e eu sou um filho de Narciso. Se você faz parte do sistema familiar narcisista, você certamente já saiu de conversas se sentindo confuso, desconfortável ou com a sensação de que aceitou algo que não deveria ter aceito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a manipulação. Para começar, precisamos separar o joio do trigo. A persuasão, ela é o convencimento por convicção, usando de recursos argumentativos. Já a manipulação, por sua vez, ela é influência ou poder sobre ideias e emoções, sempre de forma dissimulada, onde seus objetivos e intenções nunca são declarados. Por definição, a diferença não está no que é dito, e sim no que não é dito, no que é deliberadamente omitido, visando mascarar as intenções e os objetivos daquela conversa. Por exemplo, um filho adulto está se afastando de um dos genitores ou dos dois genitores e esse genitor, ele vai até uma terceira pessoa. Sei lá, o fulano tá tão estranho, eu acho que ele não tá muito bem da cabeça, sabe? Percebi que ele tá se isolando e eu acho que isso faz muito mal para as pessoas. O que ele está, por escolha, omitindo? Que o relacionamento com esse filho era abusivo ou excessivamente conflituoso. 2, que esse afastamento é tão somente dessa relação, não um isolamento social total. 3, não existe qualquer preocupação real com a saúde psicológica desse filho, e sim com o acesso, com a perda deste acesso e com a opinião dos outros sobre isso. Quais são então os objetivos? Recrutamento de aliados para recuperação desse acesso, gestão da própria imagem diante dessa perda de acesso, inversão da responsabilidade, isso é, se ele está com problemas de cabeça e ele está procurando isolamento social, o problema só pode estar nele, eu não tenho nada a ver com isso. Para entendermos melhor a importância da ferramenta manipulação dentro de sistemas familiares narcisistas, a gente precisa separar alguns dos principais traços narcísicos que vão nortear essa família. Traço 1, sensação de superioridade. Traço 2, necessidade de validação e admiração constantes. Traço 3, déficit da empatia compassiva, ainda que eles conservem, via de regra, a empatia cognitiva. E o traço 4 é o senso de direito, e inclusive exploratório sobre outros. Para saciar esses traços em níveis elevados, a família precisa tanto ser suprimento quanto também ferramenta. E seus membros eles precisam ser controlados de forma que eles exerçam suas funções dentro daquela dinâmica complexa, mais rígida. E redundantemente, esses traços eles também justificam o comportamento manipulador. Se eu sou uma pessoa muito superior, detentor desse direito e outros, que sabe melhor o que é bom para os outros do que os outros sabem sobre si próprio, então eu não posso esperar deles que entendam o que eu estou fazendo, porque é uma inteligência superior, é uma razão superior. E também não posso perder meu tempo com essa plebe ignara que não vai entender nada mesmo. Então eu simplesmente faço o que tem que ser feito para garantir que as coisas aconteçam da forma que eu entendo como correta e a minha razão está sobre todas as outras. Veja só como esse elo dessa corrente se fecha. Isso se justifica pelo próprio traço. Dessa forma, a manipulação ela se torna um instrumento de estabilização de todo esse sistema, garantindo não só o exercício das funções, como também a manutenção da imagem e dos egos envolvidos, e ao mesmo tempo ativa, quando necessário, um sistema de punição coletivo ou um sistema de descredibilização, quando esse sistema é ameaçado de alguma forma por dissidência ou por realmente questionamentos internos ou externos. E quando falamos especificamente de sistemas familiares, essa ferramenta ela tem um poder muito maior do que qualquer outro lugar ela encontraria, porque são relações muito íntimas. E quando você pensa nos filhos, isso toma ainda uma outra proporção. Eles não só têm um acesso íntimo, como é um acesso precoce e cativo. Quando somamos as questões
sociais, culturais e religiosas, temos um terreno muito mais prolífico esse tipo de manipulação sistemática. A manipulação, ainda que aconteça de forma velada ou discreta, ela sempre vai depender de 3 portas: a culpa, o medo e o desejo. São essas 3 portas, de fato, que vão garantir a entrada do maquinário que vai pavimentar essa via de controle. Quanto mais acesso o manipulador tiver sobre essas portas, maior a capacidade dele de instalar esse maquinário de lavagem cerebral e controle emocional. Se ele percebe a porta da culpa entreaberta, ele pode utilizar o drama, uma chantagem emocional. Se ele gosta de explorar pelo medo, ele vai usar uma agressividade passiva, ou ele vai fabricar ameaças externas que só ele pode evitar, ou ele pode até mesmo partir para ameaças diretas ou veladas. Por isso, manipuladores são especialistas em farejar crises. Toda crise, ela gera uma oportunidade. Então, uma tempestade perfeita, ela pode escancarar uma dessas portas e criar uma entrada mais fácil para colocar aqueles tratores e mãos à obra. Então, vamos falar sobre 5 desses equipamentos. Número 1, o gaslighting. O gaslighting consiste na distorção sistêmica dos fatos, na negação mesmo diante de provas e evidências, e sem relações, via de regra, caóticas, muitas vezes a gente opta por não confrontar, porque isso traria mais desconforto e acaba ignorando algumas coisas, só que isso acaba recaindo sobre a gente em algum momento com o peso de absorção dessas mentiras, ou melhor, desse gaslighting. Mas no longo prazo, essa absorção pode levar a consequências nefastas. 2. Triangulação. A triangulação é a adição de um terceiro elemento à relação de forma para validar uma ideia ou gerar uma comparação. Por exemplo, minha ex-mulher nunca falou isso de mim. Seu irmão sempre faz tudo que eu peço. Até seu primo percebeu que você está meio estranho. A triangulação, ela tem o sentido de gerar insegurança ou culpa, e ela pode também ainda ser combinada com outros elementos dentro de uma estratégia de manipulação. 3. Reforço intermitente. Quando você nunca sabe se vai ser validado ou invalidado, cada validação que você recebe gera um pico de dopamina, exatamente como no vício de jogos. Mesmo que eu quase nunca ganhe, cada rara vitória que eu tiver vai me manter engajado para garantir o lucro da casa. Exemplificando, um filho que é rotineiramente invalidado ou negligenciado pode ser magicamente reconhecido antes de ser direcionado para o objetivo. Eu estava falando com os amigos do clube sobre como sua feijoada é a melhor da cidade. Aí eu pensei, rapaz, eu podia chamar eles para ir em casa comer uma feijoada, experimentar. Aí eu chamei eles no final de semana. Você tem alguma coisa para fazer? Comprei aquela sobremesa que você adora. Você tinha planos? Não, mas agora tem. 4. O diálogo de Babel. É a comunicação organizada por ordem de bagunça. Só que isso não é uma falha, é um método. Nela, o manipulador se comunica de forma deliberadamente confusa, de forma a envolver e soltar pequenas ideias e sensações para que sejam capturadas por aquele interlocutor, mesmo sem entender a dinâmica daquela conversa, como quem não quer nada. Essa técnica serve para plantar ideias e sensações discretamente, ou para fazer pedidos que seriam inaceitáveis, sem que a pessoa se sinta confortável ou tenha clareza para dizer não. A confusão no diálogo compromete a capacidade de reflexão e questionamento sobre o que está sendo proposto. E para evitar prolongar o desgaste ou sofrimento, nós acabamos aceitando algumas coisas sem entender direito o que estamos aceitando. 5. Senso de urgência. A promoção é só hoje. Essa é uma das mais simples e eficazes. Está na cartilha de qualquer vendedor. O telefone toca. Sua mãe, apressadíssima, pedindo seu RG, seu CPF, porque apareceu uma promoção de um pacote de viagem para a semana seguinte que é imperdível, e você não tem tempo de refletir, você não tem tempo de ponderar e nem de perguntar, e de repente você cede aqueles documentos. Você não tinha planos de viajar, tinha demandas do trabalho, mas agora foi tragado pela agenda e pelo desejo alheio. Agora está em uma viagem que não queria, com um trabalho atrasado, gastando um dinheiro que não esperava, tudo porque tinha alguém no controle do seu tempo.
A exposição prolongada à manipulação sistêmica, ela leva a insegurança, danos de memória, hiperativação da amígdala central, estado constante de vigilância e dissonância cognitiva. A gente sente que está sendo manipulado, mas sente culpa. Por sentir isso, passamos a racionalizar e até distorcer os fatos para reordenar. Controle seu tempo. Não permita que ninguém afete seu processo decisório. Se não está pronto para responder, não responda. Se não puderem esperar, agradeça e deixa para a próxima. Respire, interrompa. Sempre que não houver clareza ou que não tiver servido de verossimilhança, pergunte. Se algo não pode ser compreendido, não deve ser absorvido. E o mais importante, registre tudo. Vídeos, ligações, prints, um diário que você possa escrever. Mesmo que você nunca vá utilizar isso como prova, registre. Porque no momento de confusão ou quando a sua memória te trair, isso vai talvez te ajudar a recuperar a lucidez. Confie nas suas emoções, não como guia ou como razão, mas como um sinal importante para ser lido. E conta pra gente nos comentários aqui qual estratégia que você usa no seu sistema familiar. A gente pretende transformar isso aqui num fórum onde filhos e netos de narcisos podem se ajudar e encontrar estratégias para poder sobreviver a isso e encontrar um caminho de paz, de lucidez dentro de suas famílias quando não podem sair. Até mais.